Quem já ouviu falar em hérnia de disco? É um termo que muitas vezes as pessoas escutam e dá até aquele mal-estar, aquele friozinho na barriga. Será que eu tenho isso? Porque são pessoas que muitas vezes convivem com sintomas de dores nas costas, pode ser lombar, pode ser cervical ou torácica, e com dores muitas vezes irradiadas para os membros superiores ou membros inferiores, gerando limitações ao longo da vida. Então, tem paciente que convive há muito tempo com esse tipo de sintomas e vai notando muitas vezes uma piora, tendo que ir às vezes a pronto-socorro, enfim, acaba se tornando um quadro crônico, até o momento em que ele descobre o que tem. Muito bem, sou o Dr. Kennedy Costa, ortopedista, especialista em coluna e focado em tratamento minimamente invasivo para hérnias de disco. São procedimentos microcirúrgicos e os procedimentos minimamente invasivos hoje eles tratam as hérnias de uma maneira muito eficaz, muito eficiente, eliminando a hérnia ainda numa fase inicial ou moderada, sem deixar que o paciente chegue muitas vezes a uma cirurgia maior, uma cirurgia onde tem que abrir a coluna, cirurgia mais invasiva, que é a cirurgia tradicional que se faz há muitos anos. E isso é o que leva o paciente muitas vezes a ter aquele medo, aquele desespero. Poxa, eu vou ter que passar por uma cirurgia, então muitas vezes nem procuro o médico de medo de escutar esse tipo de tratamento. Eu quero ajudar vocês a entenderem o que é a hérnia de disco através de uma peça anatômica que eu vou mostrar e o que o tratamento microcirúrgico ou minimamente invasivo pode fazer para te ajudar. Essa é uma peça anatômica de uma coluna, onde a gente vê o disco, que é essa estrutura que fica entre os ossos da coluna, e nós temos isso em toda a nossa coluna. Este aqui é a medula e aqui os nervos. O disco, ele é uma estrutura flexível e ele protege a nossa coluna, absorvendo os impactos e esforços ao longo da nossa vida. Mas ao longo do tempo ele vai tendo um desgaste natural, esse desgaste vai evoluindo para o enfraquecimento do disco e ele pode evoluir para rupturas, onde o disco acaba herniando indo para dentro do canal. Então, num caso como esse, por exemplo, você vai ter a hérnia ou o disco comprimindo diretamente o nervo ou a raiz. Essa compressão mecânica que o disco exerce sobre o nervo pode gerar sintomas de dor, que quando é na lombar é o famoso ciático, quando é na nossa cervical é o nosso plexo braquial. Esses sintomas podem também estar conjuntos com sintomas de dormência ou formigamento dos braços, da mão ou da perna ou dos pés, dependendo aonde você tem a hérnia de disco, sensações de braço ou perna pesado, cansado, como se fosse uma fadiga constante, e ao longo do tempo isso pode evoluir também para uma perda de força motora. Então o paciente começa a perceber que falta um pouco daquela força que era de costume. Muito bem, tem muito paciente que às vezes não sabe que existe esse tipo de procedimento. Então, quando a gente mostra o que é a hérnia de disco e quando eu explico o que é o procedimento minimamente invasivo, então isso se torna mais claro na cabeça dele e ele vai entender direito o que esse tratamento faz. O tratamento ele é feito apenas com uma anestesia local e uma sedação leve, então não há necessidade de intubar, anestesia geral, anestesia na coluna. É um procedimento bem mais tranquilo em termos anestésicos. A sedação é a mesma que se faz quando um paciente vai fazer uma endoscopia, por exemplo. E a anestesia local é um botãozinho de anestésico que eu faço para poder introduzir uma agulhinha de 4 milímetros. Essa agulhinha vai penetrar no disco e vai fazer a remoção da hérnia. Um procedimento muito rápido, muito tranquilo. Terminado o procedimento, o paciente está apto para ir para casa. Pode andar, pode se locomover, pode tomar seu banho sozinho, sem necessidade de ninguém ajudar. Então é um procedimento que fala muito a favor do paciente não estar de cama, restrito. A primeira semana é bem tranquila. Geralmente é um procedimento indolor. Pacientes não ficam tomando remédio. Eu já tive paciente, inclusive, que 2, 3 dias depois estava dirigindo. Então, assim, obviamente eu oriento, né, o que pode fazer, o que não deve. E depois a gente dá sequência no acompanhamento, vai fazer um período de fisioterapia de reabilitação, enfim, até chegar o momento onde ele vai poder voltar à vida que ele estava levando e até mesmo praticar as atividades físicas que eu recomendo. Hoje, no Brasil, o IBGE é um órgão que fez alguns estudos e obteve um número de mais de 5 milhões de pessoas que sofrem de problemas de coluna com hérnias de disco. É um número bem elevado. Então, esse tratamento que eu estou
propondo, que eu geralmente no consultório é o que eu mais oriento, ele livrou muitos pacientes da hérnia de disco sem aquele trauma da cirurgia convencional. Acho que seria prudente pacientes que têm esses sintomas, essas queixas aí que eu informei no começo, procurar um ortopedista especialista em coluna da sua cidade para ele poder fazer uma avaliação e ver se realmente o problema está localizado na coluna ou se às vezes você está tendo apenas uma dor muscular, biomecânica. Então é muito importante esse diagnóstico mais precoce possível. Se você for de Campinas, fico à disposição para poder ajudá-lo e melhorar a dor. Qual é o grande desafio e a grande conquista? É trazer a qualidade de vida de volta para o paciente. Isso é muito importante e eu fico muito contente quando eu vejo um paciente satisfeito de ter realizado um procedimento, ter ficado livre da dor, dos sintomas e voltar a uma rotina normal que às vezes ele estava há muitos anos sem conseguir. Ok? Muito obrigado. Saúde a todos.